Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Maravilha, muito bom ter você de novo aqui comigo. Professor Tavares aparecendo mais uma vez na sua tela. Dessa vez, para apresentar o 7º episódio da série Python aqui da VeltaTech. Neste episódio, nós iremos falar um pouquinho sobre as variáveis compostas. O que são listas, o que são tuplas e o que são dicionários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho para as novas notificações, dar o like sobre o nosso conteúdo e bora programar. Sejam todos bem-vindos ao 7º episódio de Python aqui da VeltaTech. Hoje o assunto, variáveis compostas. Muita gente confunde as variáveis compostas, principalmente em como montar as variáveis e o seu respectivo uso. Então, bem devagarzinho, é o que a gente costuma dizer aqui, ó, com muita qualidade e na sua velocidade. Primeiramente, vamos entender quais são, quem são as variáveis compostas. A primeira variável composta que a gente vai estudar, que a gente vai conversar um pouquinho, são as listas. As listas nada mais é do que uma coleção de coisas, de elementos, de números, de nomes que possuem uma certa ordem. Essa ordem ela pode ser alterada, ela pode ser substituída, ela pode ser ter elementos excluídos, elementos inseridos, tá? E é muito fácil da gente montar. A lista basta nós colocarmos um nome. Coloquei aqui times paulistas. Então olha só, times paulistas recebe, abre colchete, fecha colchete e tudo que estiver lá dentro, entre aspas. Então o Python vai entender que pertence a um elemento da lista tudo que estiver escrito entre aspas e vírgula. Colocou lá entre aspas e vírgula, o Python entende que isso pode ser um elemento ou de uma lista ou de uma tupla. Tá? Para ser uma lista, precisa ter colchetes. E um detalhe muito importante, muito precioso que você não pode esquecer. Cada elemento tem uma posição que ele acaba ocupando. Olha só, o Santos, ele é a posição 0. Aí você tem o Corinthians, ocupa a posição 1. Você tem o Palmeiras, que ocupa a posição 2. E o São Paulo ocupam a posição 3. Então, já a gente vai ver lá no Shell e no Idle como a gente imprime, como a gente mexe com essas listas utilizando todos esses elementos aí. Agora, você precisa levar aí no seu coração para a gente conversar lá no Idle e no Shell, que cada elemento ocupa uma posição dentro da lista. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha o que é agora a tupla. Gente, a tupla ela é muito parecida com a lista. Porém, ela tem algumas pequenas diferenças. Olha só. Existem sim os elementos lá dentro que também precisam ser escritos entre aspas e separados por vírgulas. A diferença é que aqui nas tuplas você vai abrir e fechar uma tupla por parênteses. Mas não é só essa a diferença não. A diferença é que na tupla você não consegue alterar os elementos, nem inserir e nem excluir. Excluir até a gente vai conseguir, mais para frente eu vou te mostrar como que é. Então, ficaria mais ou menos assim. Ó. Time paulista recebe, abre parênteses, não colchetes, colchetes são listas. Então olha lá, o Santos, vírgula, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo. Esses elementos eles também ocupam uma posição, exatamente como as listas. A prática das tuplas é bem diferente das práticas das listas e a gente vai conversar ainda nesse vídeo sobre isso. A terceira variável composta que eu vou mostrar para vocês são os dicionários. Os dicionários ele é como se fosse a grosso modo um pequeno, veja bem, um pequeno banco de dados que você acaba instituindo no seu aplicativo aí nesse seu projeto Python. Olha só, os times paulistas, que é a nossa variável, para determinar um dicionário nós vamos precisar colocar agora chaves. Você abre chaves e fecha chaves.
Não sei aí qual é o interpretador Python que você utiliza. Às vezes vai aparecer para você os 3 pontinhos. E aí você vai dar 4 espaços. Ou simplesmente, se você tiver já no interpretador Python, como o Shell, como o Idle, como o Notepad++, o Sublime, enfim, basta você apertar a tecla do Tab que ele já começa aqui. Então, veja, nós vamos colocar um nome, 2 pontos e o nome do time. Diferente das listas e das tuplas, nome é uma chave, Palmeiras é um valor, cidade é uma chave, São Paulo é um valor, estádio também é uma chave, Allianz Parque é um valor. Então, como que eu fiz esse exemplo para você entender o dicionário? O nome do time é o Palmeiras, o nome da cidade onde o Palmeiras tem sede é a cidade de São Paulo, e o estádio do Palmeiras é o Allianz Parque. Então, a diferença dos dicionários para as tuplas e as listas é que você tem chaves e valores. Convido você a ir lá para o Shell e para o Idle para a gente poder trabalhar bastante nessas variáveis compostas. Muito bem, meu povo, chegando aqui no ambiente Python, o interpretador Shell que nós estamos utilizando, trabalhar um pouquinho com as listas e os seus respectivos elementos, as tuplas, seus elementos, e os dicionários com suas respectivas chaves e valores. Então eu vou criar uma variável do tipo lista e vou pôr o nome nela de times. O times recebe, abre colchetes, porque é uma lista, abre chaves e eu vou colocar lá, Santos, fecho aspas, separo por vírgula, esse é o primeiro elemento, posição 0 na lista. Colocando um outro elemento, posição 1 na lista, vou chamar de Palmeiras. Fecho, separo por vírgula. Chamar de segunda posição na lista, vou chamar o São Paulo, time do São Paulo. Fecho aspas, separo por vírgula. E aqui, na terceira posição da lista, eu vou chamar o time do Corinthians. Fechei e fecho colchetes. Então, aí tá a minha lista. O time, os times que eu coloquei aqui, o nome da nossa variável, ela é do tipo lista. Mas, Tavares, como é que eu posso ter a certeza que isso é uma lista? Ok? No vídeo passado, eu mostrei para vocês o print type. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Print type. O print type é justamente para saber que tipo de variável que você está lidando. Então, colocou aqui times. Fechei e fechei. Ele vai devolver para mim exatamente isso. Essa variável que nós estamos trabalhando, o times, é uma variável do tipo lista. Se quisesse saber quantos elementos existem nessa lista, sei que aí está facinho de você contar, mas vamos imaginar uma situação onde você está trabalhando com uma ficha de cadastros, onde os usuários irão inserir informações, vai saber quantos elementos tem ali naquela lista. Então você consegue através desse comando que eu vou te mostrar aqui, que é o print len. E aí você não pode esquecer da variável que você está trabalhando. A hora que você der o OK, ele vai dizer para você que existem 4 elementos aqui. Muito bem. Bem, a pergunta é a seguinte agora. Como que eu faço para inserir um novo elemento nessa minha lista? Muito fácil. Essa aqui, times, ponto, append. Você vai abrir parênteses, vai abrir chaves e eu vou colocar aí o nosso querido Braga. Bragantino. Fechei. Tá ali, o Bragantino. Para conferir, vamos colocar um len de novo. Olha lá. Print len.
times, fecho, fecho. Se estiver certo, ao invés de 4, ele vai mostrar agora 5 elementos. Bacana, né? Bom, e como que eu faço para saber aonde o Bragantino está? Vamos lá, tem duas opções. Ó. Print, times. Veja, o Bragantino foi inserido na última posição da nossa lista. Então lembrando que o 0 é o Santos, a posição é o Palmeiras, a posição 2 é o São Paulo, a posição 3 é o Corinthians e agora a posição 4 é o Bragantino. Talvez você esteja pensando assim, será que eu consigo inserir um elemento entre dois elementos já existentes ou os elementos sempre são inseridos na última posição? Não. Existe um método onde você pode inserir o elemento aonde você quiser. Eu vou te mostrar agora. Então, vou chamar de times. Né? E agora vou colocar um ponto insert. O ponto insert é o ponto de inserir. Você vai inserir o elemento da sua lista exatamente na posição onde você quiser. Então eu vou colocar aqui, posição 2, vírgula, e vou colocar um novo elemento. Um novo elemento é o nosso poderoso, todo poderoso azulão. O time da minha cidade aqui, São Caetano. São Caetano. São Paulo, respeito aí, Caetano. Pronto, o São Caetano está inserido na minha lista. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos imprimir agora. Print, times. Veja que o São Caetano ele foi inserido entre o Palmeiras e o São Paulo. Por quê, Tavares? Porque eu coloquei na posição 2, Então você vai ter o 0, o 1, o 2 passa a ser o São Caetano. Se eu colocasse aqui 4, 0, 1, 2, 3, na quarta posição seria o São Caetano e na quinta posição seria o Bragantino. Deu para entender, né? Isso aí. Bem, e se eu quiser excluir um time, se eu quiser, no caso aqui são times, mas se eu quiser excluir um elemento, muito simples, basta que você digite o nome da sua variável, ponto, remove, abre parênteses e escreva entre aspas o nome do elemento que você quer eliminar. Então, Corinthians. Sim, tá? Bom, o que acontece? O Corinthians foi removido. Para saber, para ter a certeza, print times. Veja que o Corinthians já não faz mais parte desse time aqui. Existe uma outra forma de você eliminar elementos na sua lista. Ela não é muito usual e eu já vou te explicar por quê. Que é essa aqui, times.pop. E aqui eu vou mostrar para a minha lista o elemento que eu quero eliminar. Por exemplo, eu tenho aqui 0, 1, 2 e 3. Eu vou eliminar o 3, o São Paulo. Sim, você está me entendendo, né? O São Paulo foi eliminado. Acabou. É verdade? Sim. Então vamos lá. Print times. O São Paulo já não pertence mais. Professor Tavares, por que o remove eu posso utilizar sempre e o tipo pop não? Veja, se eu pedisse aqui para times.pop colocasse aqui a posição 10, esse comando ele iria buscar a 10ª posição. Como nós não temos, ia dar um erro e o seu sistema ia dar uma travadinha aí. Então, não é muito legal você utilizar o método .pop e sim o .remove. Falando um pouquinho agora sobre as tuplas, eu vou criar uma variável com o nome de cores. E, como eu falei no início do vídeo, as tuplas elas precisam ser criadas entre parênteses. Então, parênteses, abre aspas, eu vou colocar lá o preto,
Vou colocar o verde. Vou colocar lá, sei lá, o amarelo. E vou colocar o branco também, ó. Veja, essa é a nossa dupla. Preto, verde, amarelo e branco. Professor, será que eu tenho como realmente saber se essa variável do tipo dupla? Sim. Nós vamos escrever o seguinte, ó. Print type cores. Opa. Cores. E veja o que ele vai dar pra gente, ó. Essa variável cores, ela é do tipo dupla. Ok? Bem, se eu pedisse para imprimir cores, como é que ficaria? Vamos lá. Print cores. Ele vai imprimir tudo entre parênteses. Se você voltar o vídeo agora, nesse momento, quando a gente pediu para imprimir o type, print type das listas, ele imprime tudo entre colchetes. Tá? Essa é uma principal diferença. Professor Tavares, nas tuplas a gente também consegue imprimir de forma independente cada elemento? Sim, vamos zerar. Print cores. Entre colchetes eu vou colocar 2. Fecho colchetes e fecho parênteses. Olha o que ele vai retornar para mim. 0, 1, 2. A posição 2 é o amarelo. Então, esse vídeo está ficando por aqui. Espero do fundo do coração ter te ajudado muito com a questão das variáveis compostas. E da mesma forma que eu te ajudei, eu peço que você me ajude. Não deixe de se inscrever neste canal. Eu preciso da sua inscrição. Eu preciso que você deixe o seu like neste vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!